Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multi Studios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, conversador, resenheiro, o cara que adora bater papo, trazer entretenimento, conversa, muito conteúdo. Entretenimento, futebol, histórias de vida, tudo isso que você já está acostumado aqui. Antes de apresentar o nosso convidado, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Pô, se inscreve lá no YouTube. Ó, quando acabar o programa aqui com o Felipe Bastos, que eu tenho certeza que vai ser um papo de alto nível, porque o cara foi bom de bola, é resenha, é carismático, pô, e é bom no microfone, é bom de podcast. Então, assim, certamente está imperdível. Agradecer ele por estar aqui. Se inscreve no nosso canal. Quando acabar o programa, você vai lá e fuça lá. Já vi aqui, ó, Zico, Djalminha, Petkovic, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Jorginho, tetracampeão Moza, Tony Garrido, Andrezinho do Molejo, Arlindinho, uma galera boa, uma galera pesada que já veio aqui, o Bastos. Então, você vai poder ver essa galera toda. E também não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Só Resenha Podcast, Só Resenha Podcast. O nosso TikTok é o Podcast Só Resenha. Por quê? Porque eu boto muitos cortes por lá. Você tem uma noção de como está o programa. É um termômetro, você tem uma noção de como foi o programa. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa. Sou jornalista, não posso falar errado. E assiste ao programa na íntegra, tá legal? E você vai ver aqui. Então, você dá moral lá nas redes sociais, assiste o programa inteiro. Também temos o canal de cortes, muitos cortes por dia. Então, alimenta, dá essa moral aqui no nosso podcast, no Só Resenha Podcast também. Ainda vou... Eu estou fazendo que nem o João Kleber, fica dizendo, para mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu não sei se é da tua época. É da tua época, João Kleber? Estou querendo o João Kleber. Para. Porque nós vamos falar aqui do nosso parceiro, aqui, ó. Aqui no meio, diretor, a Planet Forneria. Você mora na Barra, né? Moro na Barra. Então você vai ganhar, porque a Planet Forneria, o Bastos, ela é só para quem mora Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. É só naquela área ali. Então, é uma pizza que chega em 15 minutos, chega quentinha, chega em 15 minutos. Opa! E eu vou dar aqui as características. Você que segue Só Resenha, você que é inscrito, você vai colocar lá o código que é Só Resenha 10 e você vai ter 10% de desconto na nossa Planet Forneria, que é @Planet Forneria. Mas por que vale a pena? Ela é um verdadeiro, como diria a Nina Vilardi, que esteve aqui com a gente, ela é um orgasmo gastronômico. Eu falo que é uma ótima experiência gastronômica para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena, porque é uma pizza de longa fermentação. O Bastos, tu que jogou bola, tu sabe que um time ele precisa de pelo menos 72 horas para descansar, para jogar bem, né? Isso aí, pelo menos. Pelo menos, né? Não, mas se bem que agora o jogador parece que descansa 5 horinhas já está pronto. Jogando lá na Angola. Na Angola. Mas foi o que aconteceu com o Flaco Lopes. Mas o ideal é 72. E a pizza de longa fermentação é isso. A massa, ela fica ali guardada, descansando, com recovery, com tudo, 72 horas. 72 horas da massa. Não precisa ficar botando muito fermento. Ela vem, aí você tem a massa. Por isso que é a massa de longa fermentação, porque ela vem descansar. Por isso que ela ganha jogo. Descansadinha, por isso que ela ganha jogo. E, além disso, assim, os ingredientes são de primeira qualidade, é catupiry de verdade, Nutella de verdade, tudo é de verdade. Tudo. Tem pizza de filé Nada de imitação. Não é caô, não. Tem pizza de filé mignon. E é filé mignon mesmo, não é carne de segunda batida, não. É filé mignon mesmo. Então, com Só Resenha 10, você vai lá com o pão de desconto. Só Resenha 10, você tem 10% de desconto. E tem outra coisa também que entrega em casa. Você pode morar no 12º prédio de um bloco com 500 apartamentos. Não importa, ele vai lá... Tu mora no 512, ele vai lá no 512, do 17º bloco, lá, ele vai lá, bate na tua porta, blimblom antigo, né? Estou entregando minha idade. Blimblom. Ele entrega a pizza para você. Então, @Planet Forneria, a melhor experiência gastronômica ou orgasmo gastronômico, Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena, desconto, @Só Resenha 10. Vamos começar a resenhar, deu até fome, ó. Felipe Bastos, que mora na Barra, vai ganhar o dele hoje. Vai ver o jogo. De repente vai ver o jogo do Brasil. Daqui a pouquinho, o jogo do Brasil. Gustavo... Eu tô olhando aqui pra baixo, você tá me vendo, né? Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô vendo o Sub-17. O Brasil acabou de empatar com a França. Acabou de empatar, 1-1, tá o jogo, vai pros pênaltis. Tá encaminhando pros pênaltis aqui. Agora você vê, já vamos começar até a conversa assim. O cara, ele é focado, porque ele mesmo estando no programa, ele tá ligado, porque é o trabalho dele, trabalho, né? Ele tá ali ligado num jogo de futebol, Sub-17, jogo do Brasil. Eu já não tenho roteiro, mas já vou quebrar o que eu não tenho.
Cara, de onde veio essa transição pra TV? Cara, foi um convite, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Tantos craques que Não, você eu tenho falou. que agradecer. Tantos craques. Bagunça Tantos daí. craques que você. Eu tenho que agradecer. Obrigado por você estar Tantos aqui. craques que você já citou aí, falou tanto na música, tanto na bola, quanto na vida, né? E tá participando aqui do teu podcast. A gente já adiou ali pelo menos algumas vezes, mas graças a Deus aconteceu no 106, né? 106, Eu tenho alguma coisa com 6, né? Porque eu morei na Penha há muitos anos e onde a gente morava era 611. Uma das camisas que eu mais gostava de jogar, meu primeiro time no futsal, meu número era 6 no Florença. Meu segundo time no Fluminense, meu número era 6 também. Eu tenho alguma coisa com 6. No Vasco eu adorava jogar com a 6, mas era o Felipe Maestro. Quando ele sai, eu peguei a 6. Fui pro Grêmio, número 6. Eu fui pro Alain, número 6. Eu tenho alguma coisa com o número 6. No Instagram tem o 6, né? Tem 6, Tem 6, é verdade. E agradecer aqui por participar desse bate-papo. A transição aconteceu de maneira muito rápida, assim, né? Veio o convite do Vitor Costa. Juntamente o Ramon conversou comigo. Eu estava já querendo parar de jogar futebol. Eu estava no Amazonas e ali eu percebi que não era aquilo que... Que ano isso? 2024, em março de 2024. Ano passado? Ano passado. Parei ano passado. Engraçado, pra mim já tava uns 2, 3 anos já no Sport TV. Então. E aí veio o convite de fazer um piloto ali para ver se eles iam gostar e se eu também ia ficar confortável. E aí eu gostei, cara. Foi muito legal. Foi, assim, o piloto eu já fui preparado, conversei muito com um cara que eu gostava muito quando comentava, que era o Pedrinho, que é meu amigo pessoal, que é o presidente do Vasco. E ele me deu algumas dicas, conversei com o Ramon também, que já está na TV já há algum tempo também, ele me deu algumas dicas ali para o piloto. Ramon Mota. Ramon Mota. Ele tá fugindo de vir aqui. Tá... Ele tá aqui no jogo, ele tá no jogo, sub-17, ele tá no jogo. Ele tá fugindo. Eu mando mensagem pra ele e tá me ignorando. E aí eu fui fazer um piloto, Botafogo e Atlético Goianiense no Newton Santos. E aí, cara, assim que eu saí do piloto, o Vitor veio até mim e falou, se você quiser, você está contratado, porque você foi muito bem, conseguiu interagir bem com a TV, com a tela, né? E eu acho que é o mais difícil da transição, né? A gente dá entrevista, quando dá entrevista, fala olhando para o jornalista. E quando você está ali dentro da televisão, você tem que interagir com a câmera, né? E aí eu peguei algumas dicas, a Vanessa Rich, para mim, a minha mentora, a minha orientadora, a mulher que conseguiu me botar num caminho, porque a gente não tem o estudo do jornalismo, mas a gente pode aprender algumas coisas importantes do jornalismo, né? Principalmente parte técnica. E eu faço essa mentoria com ela, e a partir de então foi uma transição que aconteceu rápido. Eu parei em abril, em maio eu já estava fazendo o piloto e eu já estava na TV. Pronto. Já entrei. Meu primeiro jogo valendo foi Criciúma e Bahia pela Copa do Brasil no ano passado. E desde então não parei. Estou aí, estou bem, estou feliz. Tenho projetos, tenho ambições, tenho sonhos. Eu acho que o ser humano ele tem que ser movido a isso, a sonhos, a vontades e continuar sempre querendo evoluir dentro daquilo que você escolheu, né? Eu joguei futebol, fui muito feliz dentro do futebol, realizei muitos sonhos, mas agora é um outro caminho e eu só tenho 35 anos e eu preciso continuar a minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, 2 pessoas importantes que dependem de mim e eu continuo vivendo. Você para cedo pra vida, né, cara? 35 anos, né? Você tá novo pra vida. Né? Tá novo. Agora, você falou que você estava no Amazonas e estava meio desanimado, sem saber o que queria exatamente. Aí o Ramon botou uma pilha, te estimulou para você. Mas nesse momento que você está ali, você devia estar pensando assim, pô, para ou continuo, o que eu vou fazer na minha vida? Tinha alguma coisa para ser técnico, gestor, empresário, continuar na cadeia produtiva do futebol, na estrutura do futebol? Te interessava ou tu estava totalmente perdido? Cara, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Sempre me interessou ser treinador. Por isso que eu tenho as minhas licenças, né? Tenho a licença B de treinador completa. Tenho a licença A que eu já comecei, mas preciso fazer ainda o presencial. Que agora é no final do ano, né? Eu estava vendo alguém ontem, desculpa te cortar, estava vendo alguém falar que em dezembro vai ter, parece que o Felipe Luiz vai estar lá. Essa é a Pro. Dezembro ou janeiro essa é a Pro. É a Pro, né? É a Pro. E você tem que fazer A ainda. Só para o leigo entender, é B, A e Pro? É C, B, A e Pro. Tá.
E aí o jogador, com tempo de trabalho, consegue entrar na B já. Entra na B, depois tem a depois tem a Pro. A Pro é para você conseguir dirigir times em Libertadores e competições internacionais. A você já consegue dirigir time profissional. A B você dirige até o sub-20. Ah, tá vendo? Tu já tá ficando bom? Porque eu ia te fazer essa pergunta. Tu já teve um insight de saber que precisava. Não, isso é importante mesmo, cara. Porque eu ia te fazer essa pergunta. Então, assim, tu já tá tendo o insight. Importante passar a informação completa, passar né? a informação completa. Gostei, parabéns. Pô, grande Felipe Bastos. Valeu. E aí você... E aí eu tava no Amazonas, aí eu já tava naquele processo de parar de jogar futebol, que é eu acho que foi o Giovani que falou sobre isso também, que o atleta ele morre 2 vezes, né? Giovani do vôlei. Realmente, o atleta ele morre 2 vezes, principalmente eu vivi minha vida toda, desde os 5 anos a mesma rotina, de treinar a semana toda e jogar no final de semana, treinar a semana toda e jogar no final de semana. Imagina você vivendo essa rotina há 30 anos e depois você não ter mais ela. E foi isso que aconteceu comigo e com outros atletas também. Mas é importante você preparar essa transição, né? E ter a tranquilidade de fazer essa tomada de decisão, né? E aí eu já saio do Avaí. Eu falo que o meu último time realmente que eu joguei foi o Avaí. Porque quando eu saio do Avaí, eu já saio com o pensamento de parar de jogar, mas eu não tinha ainda certeza do que fazer. Veio o convite do Amazonas e aconteceram algumas coisas lá que eu não concordava, que eu não foi o acordado para eu ir para lá. E aí eu já não queria me desgastar fora de campo, né? E eu acho que é importante o jogador se preocupar mais dentro de campo do que eu do fora. Eu já estava me preocupando mais fora do que dentro. E isso acabou me desgastando também. E a parte psicológica também minha já tinha ido para o espaço, sabe? Eu acho muito importante, hoje a gente fala de terapia, de acompanhamento, e isso é muito importante para o atleta, muito importante. Hoje eu faço e gosto do presencial, e o atleta ele consegue ter uma vida longeva porque ele cuida mais do mental. Hoje o mental, para mim, ele toma conta de tudo. Mas é terapia ou trabalho mental coach? Terapia. Eu faço terapia. Eu faço terapia já 1 ano e meio. 1 ano e meio já. 1 ano e meio fazendo terapia. Eu parei de jogar e comecei. Na verdade, jogando eu já fazia, mas eu fazia online. Eu gosto do presencial, eu gosto de sentar, conversar, olho no olho. E isso me ajuda muito. A doutora Elizabeth cuida de mim aí. E aí eu fui descobrindo outras coisas que eu tinha também ao longo da minha carreira, porque acaba que algumas coisas que a tomada de decisão, muitas das vezes, você vai entender lá na frente, né? E aí, por isso que é a experiência, né? É preciso você viver para ter ela, né? Nós vamos voltar na transição, mas por que você buscou a terapia? Porque muitas das minhas decisões, e hoje eu descobri que eu tenho TDAH, eu tenho outras coisas, muito por conta da terapia. E se talvez eu tivesse esse acompanhamento lá atrás, talvez eu postergasse a minha parada o meu parar de jogar. Não foi ruim, mas foi um momento difícil que todo jogador tem, todo atleta tem, essa parar de jogar ou parar de fazer aquilo que você fez a vida toda. Mas é importante você se conhecer. Eu acho que a terapia é muito por isso. Você se conhecer os seus limites e ultrapassar eles também. E é isso que eu melhorei muito. O mental, ele é muito importante em todas as áreas. E você conhecer o seu corpo, conhecer sua mente, é muito importante para você ultrapassar os seus limites, né? Você acha que se você tiver, como você falou assim no começo dessa tua resposta, talvez se você tivesse esse acompanhamento do longo da carreira, você poderia ter performado melhor. Muito mais. Com a tua cabeça, teu cognitivo, teu astral. Muito mais. Por exemplo, no Vasco, quando eu chego no Vasco em 2010, tinha 20 anos. Era um ambiente muito conturbado, porque o Vasco tinha acabado de subir. Eu não sei se tu lembra, eu cobria Vasco. Eu cobria Vasco. Em 2009, o Vasco tinha acabado de subir da Série B. Então, o Vasco vivia um momento ainda de transição, Série B, Série A. Aí, quando eu chego em 2010, eu, o Éder, Felipe, Zé Roberto, outros jogadores, o Vasco estava na zona de rebaixamento ainda. Então, era uma pressão muito grande para o Vasco não cair novamente. A gente consegue terminar o ano bem, classificado para a Sul-Americana. Aí, inicia um ano de 2011 diferente. Era o PC Guzmão, treinador, naquele início, né? A gente perde 4 vezes, e aí o Roberto, que era o presidente na época,
mando o PC embora e contrato o Ricardo Gomes. Eu estava com a mão quebrada ainda, e o Ricardo chega, e aí foi bem a transição que eu estava saindo de mão operada para voltar a jogar. A gente inicia, a gente é campeão, aí começa a viver um momento dentro do Vasco ali, que muitos anos sem ganhar. Maravilhoso, eu anos, cobria, maravilhoso dentro do clube. Mágico. Brigando também para ser campeão brasileiro, nos tiraram o campeonato brasileiro, que eu brinco sempre Eu isso. eu cobria, eu tava no Couto Pereira. Tava lá na Copa do Brasil? Eu tava na Copa do Brasil, eu tava lá. Que dia fenomenal aquele. Eu tava no jogo com o Avaí, que foi a semifinal. Semifinal. Eu tava lá. Na ressacada. Na ressacada e também tava no... E aí a gente... Por que eu tô dando essa volta toda? Porque eu vivi muito altos e baixos dentro do clube. Quando era alto, era muito bom. Quando era baixo, eu tinha que eu sozinho... Lógico que a gente tinha psicóloga, era a Maria Helena na época, ela me conhecia desde criança, porque ela era psicóloga da seleção também, então ela sabia, mas ela tinha que cuidar de mim e de outros 30. E se talvez eu tivesse esse acompanhamento lá com 20, 21, 22 anos, algumas atitudes, obviamente, seriam diferentes. Sim. Mas o futebol era diferente, você se expressar e você falar sobre seus problemas eram, muitas das vezes, uma fraqueza que você tinha, e o clube recebia isso também como fraqueza. Hoje não. Hoje o clube recebe realmente, esse está precisando de ajuda, esse precisa ser encaminhado, mas que há 10, 15, 20 anos atrás era um tabu que foi quebrado, ainda bem que foi quebrado, que hoje você encontra jogadores com 20, 30, 20, 25 anos com esse acompanhamento, e que com certeza vai ser muito benéfico para a carreira deles, mas que lá atrás a gente não tinha. A gente tinha o psicólogo do clube, mas o acompanhamento, você que procurava um psicanálise ou um psiquiatra, você era considerado maluco. Há um tempo tabu, atrás. Né? Tinha esse tabu. Fazer terapia para quê? Eu não sou maluco. É isso, esse tabu que existia. E aí, com certeza, em 2013, eu tenho uma queda de rendimento. E aí foi onde que começa a acontecer coisas extra-campo também. E aí te atrapalha dentro de campo. E aí, a tomada de decisão também de um jovem... Eu era muito novo, 23 anos. A tomada de decisão, você acaba achando que é o dono do mundo. E não é bem por aí. Ficou famoso muito cedo também. Fica famoso, ganha dinheiro, ganha fama. Cedo, E você saber lidar com certas coisas que a fama te traz também é muito... Você precisa saber, ainda mais um menino que ganha dinheiro muito fácil, muito rápido, né? Não fácil, porque não é fácil, mas ganha dinheiro muito rápido, e saber lidar com certas coisas também é importante. Hoje, obviamente, eu tenho uma cabeça totalmente diferente com 35 do que eu tinha com 20, mas se talvez eu trabalhasse mais o meu mental lá com 20, as minhas tomadas de decisões seriam diferentes. E talvez o meu nível... Eu joguei um nível alto de futebol, talvez eu chegasse a um nível maior, até por conta do meu mental. E o meu mental é muito forte. Eu lembro uma vez, em 2012, em São Januário, eu tinha acabado de fazer 2 gols na Libertadores fora, contra o Alianza Lima, e aí a torcida pegava muito no meu pé. E aí, quando eu volto, eu estou aquecendo com o Felipe, atrás do gol ali, e aí anuncia meu nome em São Januário, e aí o estádio inteiro me vaiou. Eu tinha acabado de fazer o gol, no meio de semana eu tinha acabado de fazer o gol. Aí o estádio inteiro me vaiou, aí o Felipe olhou para mim, cara, o que tu vai ter que fazer? Eu falei, não sei. Na minha cabeça eu jogo todos os jogos fora de casa. Olha só, a minha defesa. Mas eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. Talvez eu agi muito bem, entrava em campo, me dedicava, como sempre me dediquei em todos os clubes que eu joguei. E no Vasco, todo mundo sabe a minha identificação e o meu amor que eu tenho pelo clube. E eu tinha que me dedicar mais, porque a cobrança em cima de mim era diferente. Porque muitas das vezes eu jogava, o Felipe ou o Juninho ficava no banco. Imagina você ver 2 ídolos do clube para o menino que está acabando de subir, acabando de chegar para jogar. Então eu tinha que, eu sozinho, criar defesas dentro da minha cabeça para que eu desempenhasse. E talvez, se eu tivesse esse acompanhamento que a gente falou aqui no início, seria totalmente diferente eu tirasse de letra. Não que eu tirei, não que eu não tirei mais, seria diferente. E nesse jogo, como é que foi? Joguei o jogo, foi bom o jogo. O Cristóvão era o treinador, né? O Cristóvão confiava muito em mim.
E era um cara que ele me dava confiança de jogar. E quando você tem a confiança do treinador, você desempenha, né? E aí eu tinha acabado de chegar de 2 gols na Libertadores, eu estava cheio de confiança, cheio de força. O jogo foi bom e, se não me engano, foi contra o Madureira. Eu acho que a gente joga contra o Flamengo acho que é Nova Iguaçu, esse jogo. Mas acontece, coisa que acontece. Ainda mais no Vasco, assim, o torcedor estava sedento a títulos, né? E a gente tinha acabado de classificar para a fase seguinte da Libertadores. O torcedor é assim, o torcedor é passional e a gente precisa entender. Quando você fala em parar, assim, essa decisão de parar, ela é difícil. Quando o Mauro Galvão para, eu cobria Vasco, como repórter, eu cobri vários clubes, todos os clubes, mais de uma vez. E aí depois ele é técnico do Vasco em 2003. O Lopes sai, o Vasco é campeão carioca em 2003, o Lopes sai, e aí o Edmundo volta, e depois o Marcelinho sai, enfim, era um período, ele tinha Pet, Marques, o Pet também Valdir. Valdir Bigode, enfim, aquele ano ali. E aí uma vez conversando com o Mauro Galvão, que eu já conhecia desde repórter, né? Já veio aqui, inclusive, já gravou aqui com a gente, ele falou assim, porra, é difícil o jogador parar. É muito. Porque o futebol é muito sedutor. Tu pode até estar num time menor, mas, cara, tu tá num hotel, tem uma alimentação legal, tem um quarto com uma estrutura legal, ar-condicionado, sabe? Tu come bem, tu viaja, tem avião, tem as facilidades. É. Então, tem uma coisa de sedutora que tu fica preso, cara. É isso mesmo. Sabe? Tem umas facilidades. É muita, assim, não é que é muita facilidade, porque é o meio, o futebol... Eu tô sendo razoável. Ainda mais um cara que joga em clube de ponta, porra, é tudo, é papai o tempo todo. É hotel bom, alimentação, alimentação pelo menos 5 alimentações, porque se você for contar, é café da manhã, é almoço, é lanche, é janta e é ceia. São 5 alimentações. E assim, só para ilustrar aqui a nossa audiência, eu fui assessor do Flamengo, em 2013. Então, eu sei que no hotel, fica todo mundo no hotel, e aí aquele hotel só fica o jogador e a mesa do lanche fica ali, porque assim, o cara abre a porta, vai ali, pega e volta pro quarto. Volta pro quarto. É isso. Ele não tem que descer para ir no restaurante lá isso. embaixo. É isso. Ele abre a porta, vai ali. Descer no restaurante é só para almoçar e jantar. O resto é no corredor. É isso aí. O resto é no corredor. É muita facilidade. Muita facilidade. E você vive em hotéis bons e a facilidade também de ser 5 estrelas, geralmente é 5 estrelas, ainda mais quando se joga em time de ponta. E você entender que isso é passageiro, vai passar na sua vida. A não ser que você se mantenha dentro do futebol. E tem outras coisas também. Tem o ônus e o bônus, né? Tem outras coisas também que isso é o bônus que a gente está falando, da vida do atleta, a vida do cara que está dentro do futebol. Mas tem um ônus também, que quando você perde um jogo, você não consegue ir jantar, você não consegue levar seu filho numa escola. Hoje com rede social, o nego te xinga. Rede social, xinga você, xinga seu filho, xinga sua esposa, xinga todo mundo, xinga teu pai, tua mãe, xinga todo mundo da tua família, ameaça. E aí tem o ônus e o bônus, mas isso é o futebol gira hoje, hoje não, né? Desde sempre. Giram cifras totalmente diferentes do que é o mundo, mas também a vida do jogador de futebol no máximo. Se bem que o Nenê e o Fábio estão puxando para cima aí, né? O Nenê e o Fábio, eu falo sempre que é de 15 a 20, não, só contra. Só contra. Não jogou com o Nenê? Não joguei, só contra. E aí, mas eles puxaram para quase 25 anos de carreira. E é muito, né? 25 anos de carreira. Vão aposentar aí daqui a pouco. Carteira assinada. Impressionante, né? Impressionante o que eles estão fazendo. Agora, você, assim, o Ramon te botou a pilha e a Vanessa Rich... Aliás, eu vou até pensar em trazer a Vanessa aqui, porque ela está trabalhando... Outro dia eu fui tomar um café... Vários. Outro dia eu fui tomar um café com o Sidney Moraes, que foi do Fluminense, do São Paulo, ele está ele está trabalhando com ela, né? Fui tomar um café com ele lá no Rio Design, que ali é um ponto ali todo mundo se encontra. Né? No Rio Design. Ali, todo mundo se encontra. Não, para entrar no Rio Design, você tem que pedir pro Ricardo Rocha. Ele é o dono do Rio Design. Em todos os cafés ele tá. Eu fui lá, ele tava lá. Ele é. E aí, ele comentando que tá fazendo trabalho com ela e tal. Mas, aí você bota a pilha, recebe, começa a fazer um trabalho com ela. Só que você tá indo bem, cara.
E nesse dia que eu estava tomando café com ele, a gente falou de alguns aqui. Vou chegar no Pedrinho, que até gerou um corte essa semana do Conrado Santana, que veio aqui, falando que o Pedrinho levou o número. Vou pedir tua opinião aqui sobre a importância do Pedrinho de jogador como comentarista. E eu falei de você, eu falei assim, cara, um cara que eu gosto assim, o Felipe Baixo, tô gostando do Ramon. Apesar de não estar vendo, o Ramon tá devendo. Tá devendo, tá devendo. Manda mensagem. Tem que pagar, hein, Ramon? Ele não responde, tá devendo. Eu tô chamando ele para vir aqui e não vem. Os dois estão... E você tem um carisma, cara. Tu tem uma alegria, tu tem um olho legal, tu tem um sorriso bonito, tu tem um carisma, tu transparece. Porque os especialistas, um amigo meu, ele trabalhou com o Maurício Sherman. E o Maurício Sherman falava assim, a câmera gosta da pessoa, ou não? Eu também acho. Tem isso, a câmera Tem. gosta. Eu acho que a câmera gosta de você. Sabe? Não, você tem um carisma, você tem uma entrada boa ali. Se nego não muda de canal, quando, eu não vou ver esse cara vai comentar, não vou... Porque tem uns caras que nego quer ver, tem uns caras que nego muda de canal. Isso é normal, isso é normal. Mas tu não tem essa rejeição, tu tá bem, cara. E aí eu te pergunto assim, tu vai fazer a licença A, e tu tá bem. Tu tem um plano de, cara, eu vou ficar mais tanto tempo aqui e daqui a pouco eu vou, migrar para ser técnico, vou estar no staff. O Egídio esteve aqui e ele falou, cara, eu tô, antes deles revelarem, né, eu tô num plano aqui com o Felipe Melo e eu vou ser auxiliar dele. Ele vai ser treinador, vou ser auxiliar dele. Tá? Como é que tá a tua cabeça com relação a isso? Já tem isso definido com o tempo ou não? Eu acho que eu entrei com um pensamento, obviamente, na TV, porque também era uma transição e eu queria me ocupar. E vou fazer minhas licenças. Honesto pra caralho. Eu queria me ocupar, cara. Queria se ocupar, verdade. Queria me ocupar. Toda cabeça é pirata. Imagina. Não adianta ficar rico dentro de casa sem fazer nada também. Aí você, tem que produzir. 34 anos eu tinha no ano passado, tem que produzir. E aí veio o convite da TV, eu gostei também, obviamente, me chamou a atenção. Continua e aí, na mídia. E é importante também, mídia, é importante também um atleta que quer ser treinador continuar aparecendo, e isso também faz parte. Hoje, a mídia social, a rede social e a televisão, ela te bota no nível de aparecer sempre, que você consegue passar o seu trabalho ali que você quer, talvez, de ser treinador, consegue passar ali também num comentário, e a pessoa que está recebendo, não, realmente, esse cara está falando com coisa embasada, né? E é muito disso. Mas eu falei, vou pensar, vou fazer minhas licenças e quero ser treinador. Mas entrando na TV, eu vi um leque de opção, um vasto conhecimento sobre aquilo, estudando sobre também o jornalismo, estudando o que a mídia e a rede social e a televisão ela consegue te entregar também. Estou gostando muito, mas muito assim da televisão, por conta daquilo que eu vislumbro para frente. E aí vai ter Copa do Mundo no ano que vem, eu continuo estudando, estudo futebol, sei o quanto é importante, o Brasil classificou. O Brasil classificou. Bom Brasil, sub-17. E aí eu estudo futebol, estou no meio ainda, converso com muitas pessoas, tenho muitos amigos em vários clubes, e eu acho que é uma facilidade que o ex-jogador tem também para comentar. A gente precisa de informação e se embasar sobre aquilo que a gente vai comentar. E aí eu pego o telefone hoje para qualquer treinador ou qualquer pessoa que trabalha no clube e eles me atendem. Porque eles sabem que eu vou tratar com respeito, porque um dia fui eu o criticado. Um dia fui elogiado também. Então, é importante eles saberem que, se eu estou embasado naquilo que eles estão me falando, obviamente, dentro dos meus estudos, eu vou fazer uma crítica embasada naquilo. Eu não vou dar de orelhada. Não, eu vou falar do Wilton. O Wilton... eu vou começar a falar do teu trabalho sem te conhecer. Eu vou te conhecer, vou tentar entender o porquê que você está fazendo uma coisa boa e uma coisa ruim, e falar sobre aquilo, embasado, estudado. E é isso. Eu acho que a televisão ela consegue me entregar hoje. Eu estou muito feliz na televisão, porque eu tenho uma rotina, obviamente, isso também é importante, de se manter numa rotina, mas o leque de opções e sonhos. Eu acho que a gente é movido a sonhos o tempo inteiro. Você já conquistou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, jogou em grandes clubes, jogou fora do país. O que tu sonha mais? Eu sonho em ter um programa meu, eu sonho em participar da Copa do Mundo, eu sonho em continuar crescendo dentro da televisão, eu sonho em fazer jogos importantes. Esse é meu sonho. Meu sonho hoje é esse.
Meu sonho, você vai completar a sua licença? Sim, porque a gente não sabe o dia do amanhã. É importante você estar preparado. Não adianta você... Uma coisa não exclui a outra. Você tem que continuar estudando em todas as áreas. Em todas as... Por que tem... Que você vai estar ganhando. Tem a faculdade, tem a Sim, pós-graduação, tem a pós da pós da pós. É o que eu vivo hoje. Você está ganhando informação. E aí, o que eu levo ali para dentro do jogo é a informação que eu tenho ali embasado nos meus estudos. Tá? Não porque eu fui jogador. Eu tenho um diferencial que eu vivi mais de 20 anos dentro do campo. Isso me torna diferente, mas não me torna especial. Sim. Porque eu tenho que estudar também. Eu tenho que saber falar, saber passar para o pessoal de casa com clareza aquilo que eu estou pensando. Exatamente, porque você pode saber o que, às vezes, o comentarista, porque hoje são dois, né? É um ex-jogador e um jornalista, né? Você pode saber, você tem um olhar melhor, mais apurado, do que está acontecendo, melhor, do que o jornalista, porque você viveu aquilo, mas talvez você, não que o cara não saiba, muitos outros são monstros. Sim, tem um monte. Monstros. Mas talvez você não saiba se comunicar, ser didático para explicar exatamente o que está acontecendo, e o outro sabe. Então você tem... E aí me chamou a atenção que você fala assim, eu tenho estudado. O que você estuda? Eu sei que outro dia você não veio aqui porque teve que fazer mesa tática. Mesa tática. Mas isso é uma ferramenta que vocês estudam para poder, na hora do programa, passar para a audiência, didaticamente, pedagogicamente, o que está acontecendo. Geralmente é dentro do aquecimento. Agora, tem estudo, sei lá, você estuda português, você estuda, tem curso lá dentro, você tem professor particular de alguma coisa, quando você fala assim, eu estudo, o que você estuda? Como é que você estuda? O português eu leio muito, não parece, né? Pô, leio muito, leio livros relacionados ao esporte, obviamente, também biografias, eu gosto de biografia, livros sobre pessoas mesmo, Guardiola, Parreira, Filipão, Klopp, são os livros que eu gosto de ler. Ganhei um livro agora do Armando Nogueira, lá na TV, da Hortência também, muito legal, Bernardinho. E o livro ele te dá uma clareza daquilo que você tem da língua portuguesa, e aí você consegue passar aquilo que você está pensando. Mas a leitura, a leitura ela te dá recurso para pensar e para falar. Isso aí. É isso. Ela te alimenta. E aí tu tem também as pessoas que você admira. E aí eu admiro o Lédio Carmona, admiro o Eric Faria, que são meus amigos. O PC Vasconcelos, ele tem um vasto vocabulário. E ele também, ele fala com uma clareza. Ele tinha que dar, ele tinha que dar treino de conseguir falar. Porque ele fala com uma clareza com uma pessoa que está dentro de casa muito bem. E aí eu observo muito. Tem uma coisa que eu faço na minha vida toda, desde quando eu subi profissional e até na base. Eu observo quem está do meu lado. Observo muito e extraio o melhor da pessoa. E aí eu tento evoluir dentro disso. Como é que eu fui conhecido por bater falta? Pô, mas lá no Benfica, quando eu comecei, tinha cobradores de falta muito bons. O Aimar batia muito bem falta, o Di Maria batia muito bem falta. E eu ia treinar com eles, eu ficava observando. Como é que esse cara faz, como é que assim, não sei o quê. E aí, para mim, eu chego no Vasco e depois logo chega o Juninho, que para mim é um dos maiores. E aí eu fiquei observando, o Juninho bate assim, bate assado, eu vou deixar você bater dentro do jogo. Um dos melhores gols, maiores gols que eu fiz na minha carreira foi quando o Botafogo, o Juninho, lá em campo. E ele deixou eu bater a falta. Porque ele sabia que eu estava treinado, estava preparado, e aí acaba acontecendo. E é isso também na TV. Não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado. E o estudo, ele te dá embasamento para tudo, assim, para tudo. O estudo do jogo, independente, aqui eu estava vendo sub-17, se é sub-17, se é sub-20, se é masculino, se é feminino. Fiz feminino também no final de semana. Fiz São Paulo Ferroviário. Pego o telefone e ligo para os treinadores para entender o jogo, para entender como é que está vindo. Vou fazer Ferroviária e Palmeiras na quinta-feira, final da Copa do Brasil. Ligo para os treinadores, tentando entender o jogo. E é muito importante. O estudo ele vai te dar embasamento para aquilo que você vai fazer dentro da transmissão. Você vai falar ali dentro de 90 minutos, vai falar seus 10 minutos, juntando tudo aquilo que você falou. Não é muito. Mas o quanto que você passou para a pessoa que está em casa. É que nem aquela comparação do... Um jogo tem 90 minutos e o atleta ele pega
na bola 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Porra, Estourando 1 minuto e meio. O que você faz fora desse 1 minuto e meio, que é o que vai validar a tomar decisão, posicionamento, tudo, esses tudo dos 90 e dos 85 minutos e meio que vai validar. É isso. E de repente é isso, sim. Você tem 10 minutos para aproveitar uma coisa que dura 1h30. Então você tem que estar bem. E fora isso, você está observando o entorno. O que está acontecendo? O tempo inteiro, observando o entorno. É uma fase nova que eu estou vivendo na minha vida. Então, tem muita gente ali que já está há 20, 30 anos dentro da TV. E o jornalismo, você precisa tratar ele com muita responsabilidade, né? Ainda mais quando você passa informação para outras pessoas, você passa informação para milhões de pessoas. Imagina você passar uma informação errada. Então, tem que ter responsabilidade também. E hoje eu acho, assim, todo mundo que vem aqui, o Mansur já veio aqui. Rodrigo, fenômeno também, Mansur. Estava com ele ontem no Troca de Passe à noite. Fenômeno. Eu vi. O Mansur veio aqui, o Rodrigo Coutinho, o Conrado. O último programa está no ar com o Conrado, que não está mais lá, saiu. Você teve mais gente aqui especialista da bola. Especialista da bola. Porra, abri uma janela, agora eu adoro ficar abrindo janela. Como eu não tenho roteiro, eu fico abrindo janela. Agora, Como é que eu faço para estudar? É isso, né? Você perguntou lá. Não. Eu ia falar... Enfim, não foi... Porra, eu abri uma janela para falar dos caras que vieram aqui. Depois eu levo. Lembrei. Você falou que você quer ter um programa teu. Falou que quer ter um programa teu. Mas é um programa dentro do Sport TV, tipo, sei lá, antigamente tinha o Boleiragem, né? Era do Roger e apresentava, e o Caio, E o Caio. Você pensa em amanhã eles criarem um programa, assim, para você ser o apresentador, é isso? Cara, eu tinha não sei se eu, Diego Souza e o Maicon. Eu vi. A gente fez um programa ali pra gente reagir maneiro, ali dentro do Instagram. É basicamente aquilo ali. Uma resenha entre meus amigos que jogamos juntos. E falar sobre rodada, falar sobre futebol, falar sobre tudo. Música, interagir, ser resenha, ser engraçado, ao mesmo tempo... porque eu acho que é isso, que a gente tem muita coisa do vestiário que talvez o torcedor e talvez as pessoas não conhecem. E que ali, quando você tem um programa igual a gente tinha, uma dinâmica muito boa, entre 3 pessoas que se conhecem, se gostam, são amigos, quase irmãos, e que a gente tinha uma dinâmica muito boa. O Maicon um pouco mais sério, o Diego um pouco mais polêmico, e eu a resenha, engraçado, tentando puxar um pelo outro. Vocês três jogaram juntos? Jogamos, não juntos. Você e Diego, sim, no Vasco. Eu e o Maicon jogamos junto no Grêmio, mas a gente... Os 3 juntos, não? Não, os 3 juntos, não. Mas e eles 2 jogaram juntos? Jogaram juntos no Fluminense, jogaram juntos no Grêmio. Eles surgiram. Eu e o Diego jogamos juntos no Vasco, só. E parece que a gente jogou junto a vida toda. E o Maicon a mesma coisa. São meus amigos, são meus irmãos. E a gente criou essa dinâmica. É bem dentro disso. E hoje eu estou no Sport TV, na Globo, e é isso. Mas esses são sonhos, são projetos que eu tenho. Obviamente, eu preciso continuar crescendo, continuar dentro dessa evolução que eu estou tendo na televisão, para daqui a pouco vai aparecer. Eu sei que vai aparecer, mas para isso eu tenho que estar preparado. E fora da TV? Tem um canal no YouTube, programa, alguma coisa assim? Também pensa? Eu penso, mas aí eu preciso entender essa dinâmica ainda do que está acontecendo dentro da televisão, porque vão se abrindo vertentes dentro da televisão, né? Porque hoje você tem Sport TV, tem a Globo e tem a GETV. E aí, dentro da GETV, vamos entender o que vai acontecer para eles, né? Mas eu adorei. O time que a Globo levou para lá, adoro. Bruno Formiga, adoro aquela galera. Né? Jorge Igor, as meninas também. As meninas, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Aquele time lá muito maneiro. A Sofia. Eu falo toda hora com o Boca, para convidar a Sofia. Eu acho a Sofia talentosíssima. Boca acabou de me mandar mensagem. Acabou de me mandar mensagem. Aí eu falo, eu quero trazer ela aqui, cara. Eu acho ela talentosíssima. Engraçada. Talentosíssima. Engraçada, um monte de ir com os vídeos então, dela. aí a televisão, eu começo a observar as meninas também, né?
a Mari, a Ana, a Jéssica Sescon tem evoluído muito. E aí você pega também coisas boas de muita gente ali dentro, e por isso que eu falo que a margem de evolução, eu vejo assim, infinito. Porque tem muita coisa para aprender, tem um leque de opções. Você observa a Mari, a Ana Thaís, a Jéssica Sescon, a Sofia Miranda, do jeito que elas fazem, a Duda Del Ponte, a Camila, tanto a Camila Barbieri, a Camila Carelli também, meninas que estão dentro do futebol, tiveram que vencer o machismo, tiveram que entrar dentro do meio que é muito machista, hoje menos, mas é machista ainda, e elas ganharam notoriedade. Aí você vê as narradoras também entrando com a Renata, a Natália, a Isabelle, são meninas que estão ganhando, a Letícia também, ganhando notoriedade dentro do Sport TV e da Globo. E aí você vai olhando, cara, tem muita coisa para crescer aqui ainda. E eu sou sedento para aprender, sabe? Sim. E eu acho que é isso. Eu falei isso outro dia, sobre aquilo que aconteceu lá com o Oswaldo e com o Leão, né? Do pote do conhecimento. Essa frase não é minha, é do Próspero, que eu aprendi ela na licença B. Próspero era um diretor do Atlético Paranaense, que foi dar uma palestra para a gente e falou sobre isso. Que o pote do conhecimento tem que estar sempre na metade. Porque quando você vai botando conhecimento, ele não transborda. Você bota o conhecimento e continua aprendendo. Bota o conhecimento e continua aprendendo. Se o pote do conhecimento estiver cheio, transborda. E transborda o quê? Ignorância. Já sei de tudo. Já não preciso mais escutar ninguém, já não preciso mais observar ninguém. Sou dono de si e eu não vou aprender com mais ninguém. As pessoas que vão aprender comigo. É aí a ignorância. E aí você para de evoluir. E parar de evoluir é um caminho fadado ao fracasso. E não é isso que eu quero. Então, a margem de evolução ela tem que estar sempre... O pote do conhecimento ele está sempre na metade, para você continuar aprendendo. Então, é isso. É isso que eu tenho. Meu lema de vida hoje é o pote do conhecimento, sempre na metade. Mas você linkou isso ao episódio do Leão e do Oswaldo por quê? Por conta daquilo que eles falaram, né? Você estava com o Ancelotti ali, né? É o maior ganhador de título da história do futebol. Não é só da história do futebol, é o Ancelotti. Pô, aproveita o cara. Aproveita que ele está ali, o elogia. E a gente tem que sugar o máximo que a gente tem do Ancelotti. Eu vi para mim, muita inveja, muito do que se tornou o futebol brasileiro hoje. Eu não consegui fazer e você não pode fazer. Mesmo você sendo melhor do que eu. Com a história, tá? Com a história. Não sei se o Ancelotti vai ganhar. Eu torço muito para que ele ganhe a Copa do Mundo. Que a gente volte a ser campeão do mundo. Não sei se vai ganhar. Mas na história, o Ancelotti já é melhor. E mesmo assim, foi uma falta de educação, foi falta de respeito com o cara que estava ali para abrilhantar aquele encontro. E por isso que eu falei do conhecimento. O cara estava ali para passar tudo aquilo que ele viveu a carreira toda, dar uma palestra, falar com novos treinadores já consolidados. E aí você tem... O Leão falou que está aposentado e o Oswaldo que ainda não. Eu já vi outra entrevista falando que ele não está aposentado, mas que já não trabalha... Não, ele veio aqui, gravou aqui há pouco tempo. Mas que já não trabalha há algum tempo. Mas está esperando oportunidade. O futebol, ele andou e você precisa evoluir. Como é que você evolui? Estudando. Não tem como. Futebol de 10 anos, de 20 anos atrás é diferente do que é agora. Se você não estudar e se atualizar, você acaba ficando para trás. E por isso está o pote do conhecimento. Você falou no número 6, que o número 6 é... E aí você protagonizou uma cena... Daí os 6, né? Muito bonita na televisão, que foi a vitória do Vasco de 6-0 sobre o Santos. O Santos. E aí você fala, eu não sabia que você era... Eu te conheci no Vasco, eu cobria Vasco, eu seria a tua identificação, mas eu não sabia que você era Vasco. Não sabia que você era vascaíno. E aí você assume e tal. O que é o Vasco para você? O Vasco é meu amor, O Vasco foi o clube que me abriu a porta no que eu... já vou me emocionar de novo. Foi o clube que me abriu a porta no momento mais difícil do meu início ali na minha carreira, mas era um momento difícil também, né? Um momento de transição. Será que vai virar? Será que não vai? E veio o Roberto Dinamite junto com o Rodrigo Caetano para contratar o Éder e eu vim de contrapeso. Eu não tenho vergonha de falar sobre.
vim de contrapeso, mas era um sonho jogar no clube do meu coração, um clube que eu sempre tive vontade de jogar. E logo no ano seguinte, de 2010, eu fui campeão da Copa do Brasil, inédito, porque o Vasco nunca tinha conquistado a Copa do Brasil, e a gente, por um breve momento, a gente conseguiu botar o Vasco novamente nas cabeças, né? E aí eu não tenho como falar que o Vasco não é o amor da minha vida, é o clube do meu coração. Obviamente joguei em grandes clubes, Corinthians, Grêmio, Sport, Avaí, eu respeito todos esses clubes. Corinthians foi o clube que eu realizei o sonho de jogar em clube de massa, ganhei Campeonato Paulista, ganhei Brasileiro. Grêmio foi um sonho de menino quando eu vi o Paulo Nunes, o Jardel, tinha 5, 6, 7 anos. E vi os caras jogando, e aí eu, cara, com vontade de jogar no Grêmio, quando eu era criança. E aí eu fui e realizei o sonho. Mas o Vasco tem um papel diferente na minha vida, porque foi onde que eu passei mais temporada, foi onde que eu joguei mais, foi onde que eu tive altos e baixos, foi onde que eu me formei também como homem. Meus filhos são vascaínos, eu falo sobre isso também. E ali foi genuíno, cara. Eu vivi um domingo com os meus filhos, como eu nunca tinha vivido, até porque eu estava ou viajando ou concentrado, nunca estava com eles. E ali a gente assistiu o jogo, a gente ficou muito feliz, eu vi a alegria no rosto deles, eu também fiquei muito feliz. E de ver o Vasco ganhar com aquela notoriedade, num 6-0, afincando, voltei. O Vasco vai ser campeão brasileiro? Eu falei que não ia. Mas eu falei, talvez o Vasco possa conquistar a Copa do Brasil hoje, está numa semifinal. Obviamente, contra um Fluminense, que é um clássico, mas o Vasco está perto de ser campeão. E talvez aquele 6-0 ali seria a mudança de chave, né? Por mais que o Vasco hoje viva 3 jogos, 3 derrotas. Mas eu brinco sempre, o Vascaíno vive assim, numa montanha-russa há muitos anos. E é isso, não tem como não falar que eu não sou vascaíno. Eu sou vascaíno, obviamente, mas dentro da televisão você precisa ter respeito, até porque você faz jogos de outros times. Isso nunca vai me faltar, responsabilidade com aquilo que eu falo, independente se eu estou falando de Vasco, de qualquer outro time. Eu vou ser sempre responsável com as pessoas que estão me escutando e com aquilo que o torcedor sente, né? E o torcedor é passional. Eu já fui elogiado e muitas vezes pelo torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo. E isso me deixa muito feliz. Qual é a maior memória que você tem como jogador do Vasco? O título da Copa do Brasil, não tem como. Não tem como. O título da Copa do Brasil é um título que marcou todo mundo. Cara, daquele elenco. Traz um bastidor dessa época aí, desse jogo. Traz uma curiosidade, traz uma resenha aí. Eu tava falando isso outro dia, né? A gente joga o primeiro jogo da semifinal aqui, contra o Avaí, a gente empata. E aí é 1-1 o jogo, e aí a entrevista do Silas, era o treinador na época. O Silas falou, não, lá na ressacada a gente vai passar. A gente já ganhou o Botafogo e o São Paulo. O Vasco vai ser mais um e a gente vai chegar na final. Aí o William era o jogador também, o William Batoré. Não, a gente vai amassar eles lá. Deu uma entrevista dizendo sobre isso também. E aí passou uma semana, a gente jogou na quarta-feira e na outra quarta era o jogo da volta, a semifinal lá na ressacada. Faz um gol logo no início, Diego. E aí, antes do jogo, fiquei até arrepiado. Antes do jogo, o Ricardo Gomes, o Avaí, junto com o seu staff lá, o presidente, o vice-presidente, diretoria e tudo, o pessoal que faz as viagens e tal, já vem panfletando dentro do estádio com passagem, hospedagem, ingresso da final para o Avaí. E aí o Ricardo pegou aquilo para mim foi sensacional. Pegou os panfletos antes lá do jogo, antes da preleção, e aí ele soltou os nomes de quem ia começar como titular, entregou na mão de cada um. Falou assim, vamos pro jogo. Cara, aquilo ali foi um combustível pra gente. Você pode ver que aquele jogo ali, o Diego Souza, ele falou, hoje eu vou jogar muito, não sei o quê, falta de respeito, estão fazendo com o Vasco, aqui é Vasco, não sei o quê. E aí, logo no início, a gente faz um gol. Faz um gol? É ele que faz? Não, é um gol contra até. É um Felipe Cruz, aí o Dedé e o Diego brigam na bola e
sai o gol, mas depois sai um gol dele cavando. Né? O gol, Alexandre dá uma assistência para ele, ele cava. 2-0 ali, e aí foi um combustível. Se a gente saísse do hotel, onde foi a preleção, e entrasse no campo, a gente teve que segurar, porque é 1h30 para tu chega e tal, mas a gente estava sedento para entrar logo em campo, porque a gente sabia que a gente precisava dar resposta pela gente, pela nossa responsabilidade com o clube, mas que era o Vasco também. E o Avaí tinha faltado um pouco do respeito. E por isso é um bastidor legal que eu acho que eu nunca contei. E foi uma das coisas que mais me marcaram. Eu estava começando a minha carreira e ver aqueles caras ali. Pô, o Felipe sempre foi um ídolo para mim, sempre foi uma referência. E aí ver aquele cara com muita vontade de vencer e hoje ele voltou pro Vasco, né? Mas ver aquele cara com... Pô, mas o Felipe já era ídolo, conquistou tudo, e ver aquele cara com aquela força, querendo vencer, imagina eu começando a minha carreira, eu não vou ter isso, e passar para outras pessoas também. Foi bem legal, esse aí o que a gente viveu, fora a final da Copa do Brasil também foi lá, né? O Ricardo esqueceu que tinha uma substituição, e eu tô do lado dele aqui, porque eu joguei o primeiro jogo, e aí o bicho era integral, porque quem jogasse os dois, né? E aí o Ricardo bota o Gilmar e bota o Bernardo e faltava uma substituição. E eu tô falando pro Cristóvão, e aí, vai substituir, não? Não, para comer tempo, eu também não queria entrar muito dentro do jogo, não. Porque o jogo tava pegado, imagina, errar ia ficar marcado até hoje. Foi 3-2 pro Curitiba. E aí ele não fez a segunda substituição e eu não peguei o bicho integral. Cara, tu falou do Felipe. Como é que é a história do Felipe com o Juninho? Cara, era... O Felipe já contou. Como é que era essa parada? Pra mim era Guerra Fria. Não sei como é que ele contou, eu não vi. Pra mim era Guerra Fria. Os dois grandes ídolos da história do clube. O Juninho fez um gol importantíssimo lá na Libertadores, e por isso que o torcedor também tem aquela música, né? Contra o River Plate, sensacional, gol do Juninho. Monumental, e realmente... É um grande ídolo da história do clube, e o Felipe também, né? E aí chegou um momento da carreira dos dois, que, se você for ver, tinham 3 jogadores que estavam também começando, que era Rômulo, eu e o Alan, que também jogavam no meio do campo. E tinha o Eduardo Costa também. Então eram muitas opções no centro do campo, aí você botava o Juninho de meia. Aí de meia você tinha Diego Souza, você tinha Felipe, você tinha Juninho, você tinha outros jogadores. O Éder, que muitas das vezes recuperava. E aí o Cristóvão tinha que decidir. Aí tinha jogo que precisava de um, aí tinha jogo que precisava do outro, tinha jogo que o Cristóvão optava por um por outro. E aí foi se criando, o Juninho e o Felipe não podem jogar junto. Pô, imagina você ter 2 medalhões de um peso de Juninho e Felipe e ter que botar um no banco. O Cristóvão começando a sua carreira, porque o Ricardo teve um AVC e o Cristóvão começando a carreira como treinador. E aí o Cristóvão também era muito amigo do Felipe, e muitas das vezes ele optava pelo Juninho. E aí criou esse clima. Em 2011 sustentou bem, até porque a gente jogava não só pela gente, jogava pelo Ricardo também. E por isso que a gente foi até o final com aquele combustível todo para ser campeão brasileiro. Mas em 2012, quando a gente volta, já volta diferente. O Cristóvão... escolhendo mais jogos que um ou outro ia jogar. E aí eles... o Felipe tinha... A gente brinca que o Felipe era da caixa baixa. Caixa baixa era eu, Dedé, Alan, Éder, Rômulo. Eram os meninos mais novos. E o elo dos meninos mais novos com os jogadores mais velhos, mais experientes, que era Alexandre, Fernando Praz, Eduardo Costa, Diego Souza. O elo era o Diego Souza. O Diego conseguia transitar entre todas. E aí o nosso ambiente era muito bom. Quando o Diego sai, perde-se esse elo e acaba criando 2 grupos dentro de um mesmo ambiente. E aí foi onde que eu acho que a gente perdeu o campeonato de 2012 por conta disso. A gente perdeu 6 jogos seguidos no final do campeonato e a gente termina em 5º ainda. E aí foi-se até um jogo contra o Atlético Goianiense lá, que tem uma jogada do Felipe, rola para trás e o Juninho faz o gol.
Cara, aquele jogo ali, aí os dois se abraçam e a gente, ih, voltou a paz! Aí, voltou a paz, os dois se abraçaram, tal, foi maneiro pra caramba e tal. E aí os dois voltaram a conversar, eu acho que hoje não tem problema nenhum entre os dois. Mas, pô, uma guerra, pra mim, é a Guerra Fria. Mas eles se falavam normal? Não. Ou não? Não se falavam? Não se falavam. Dia a dia, não conversavam, não tinha diálogo, não. É mesmo. Até esse jogo do Atlético Goianiense aí. Se vocês forem buscar na memória aí, daqui a pouco vão buscar, esse jogo do Atlético Goianiense, o Felipe faz a jogada, rola pra trás, e o Juninho faz o gol, a gente ganha lá no Serra Dourada. E eles se abraçam e ali eles voltam a se falar. E nitidamente vocês viram no vestiário que eles não se falavam. Não se falavam. Eu entrei num jogo uma vez, Ponte Preta e Vasco, 2012. Pô, e aí tu fica naquele meio, né? Porque passa a bola pra um, passa a bola pra outro, e o outro reclama, e não sei o quê, tá dentro de campo. E aí era uma guerra danada entre os dois. Mas eles não se falavam, entre eles. Não? Não se Mas falavam. passava a bola pelo menos um pro outro? De vez em quando evitavam, mas evitavam. Mas passavam, obviamente, dentro de campo, às vezes tá pressionado, tem que tocar mesmo. Mas mesmo. eles apelavam com os mais novos. E os mais novos era eu, o Alan, o Jonathan, o Max. Era o que acontecia. O Éder sofria com o Felipe. Pô, o Éder sofria. Mas foi um momento assim mais um momento de aprendizado também, né? Você precisa superar algumas coisas. Tem um vídeo do Felipe, não sei se foi no Charlie, ele fala assim, eu sou jogador de 15 minutos. Isso aí. Ele entrou no treino e fez um golaço. Golaço, um rachão. É. E não fez fez 2 seguidos. Ele cavou e aí joga o colete pro alto assim, como é que eu só jogo 15 minutos? E o Cristóvão aqui. Essa era a parte da Guerra Fria, porque ele falava, o outro sabia que era pra ele e o outro não rebatia, entendeu? Aí o Juninho dentro de campo também respondia, porque sempre jogou muito bem também. O Juninho, não tem o que falar, né? O Juninho jogava muita bola. E aí o Cristóvão ficava naquele meio tempo. E o futebol estava entrando em transição daquela intensidade, de ser um futebol mais rápido. E eles estavam no final da carreira deles. Então, o Cristóvão tinha que optar mesmo. E muitas das vezes optava mais pelo Juninho. Porque o Felipe era mágico. O Felipe parava a bola e achava os caras. Eu falava pro Éder, vai, que a bola vai chegar. E o Éder, quando ia, a bola estava na frente do Éder. O Juninho tem mais nome. E teve uma carreira... Internacional maior. E tal. Mas de bola, assim, no Paulo Ímpar, tu pegava quem? Felipe. Felipe era... Jogava muita bola. Muita bola. Eu boto o Felipe entre os melhores com quem eu joguei. É mesmo? Felipe, Aimar e Di Maria, assim, um top 3, assim, com quem eu joguei. Mais fácil. Felipe, ele achava... Dentro de um treino ou dentro de um jogo, eu ficava volante, né, atrás do meia, tocava a bola para ele e ficava esperando. Aí eu tava olhando pro mesmo lugar que ele enfiava a bola aqui no atacante, falava, cara, mas eu tava olhando também pro mesmo lugar, mas como é que ele achou o cara ali? Ele tinha essas coisas, né? E Felipe muito habilidoso, ele tirava alguns coelhos da cartola, assim, que só ele mesmo. Até hoje, né? Agora eu vou ficar dando moral pra ele também. Tá bom também, Felipe, calma. No paddle também é a mesma coisa, chato pra caramba. Aonde? Paddle, a gente joga paddle, nossa senhora, chata. Agora, você sabe que, pra mim, a melhor fase dele foi no Flamengo? Jogou muita bola. Nossa senhora, muita cara. Bola. Ele jogou muito no Flamengo. E aí você olha pouca gente não lembra, não sabe disso. E o Felipe, você olha o Felipe, né? Aí o câmera da Globo vindo assim atrás, aí a torcida, poeira, aí o Felipe com a bola parada, poeira. Aí todo mundo sabia que ele ia pro lado esquerdo, mas não sabia a hora. Aí, cara, aquela imagem assim, se pegando assim de... Pô, aí o torcedor do Flamengo levantou, poeira. Essa imagem, pra mim, é uma das melhores que eu guardava na minha cabeça. Eu tinha 14 anos, 2004. Aí eu ia pra escola e parava a bola e ficava, Felipe. Aí eu driblava os meus amigos na escola, né? Eu no treino, eu jogava no Botafogo, na base. Aí eu driblava, Felipe, aí tirava. E aí, mas essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça do Felipe. Final do Carioca, Vasco e Flamengo. Felipe parando a bola, a câmera vindo, Felipe com a câmera parado e driblando o Coutinho na época. Jogava muito, cara. Pra mim, a melhor fase dele... Jogou muito. O cara conseguiu fazer a transição de lateral esquerdo pro meia com muita... E aí ele foi... Eu não sei. Eu acho que ele foi melhor como eu te faço essa provocação. Ele foi melhor como lateral esquerdo ou como um meia? Pra mim, como meia. Foi convocado 2 vezes. A melhor fase pra mim dele foi no Flamengo. Ele foi convocado pra seleção como lateral esquerdo e como meia. Até porque é o seguinte, no Flamengo ele teve um protagonismo.
Ele era o camisa 10 e ele era o melhor jogador daquele time. Nas fases dele no Vasco, naquele período ali do Vasco de Edmundo, Romário, ele vai ser protagonista nunca, né? O Vasco tinha. Ali vamos pegar do De 2000? brasileiro. Antes, no brasileiro de 97. Era Evaí, Juninho, Ramon. Ele não vai ter protagonismo. Juninho, Depois Ramon. Libertadores, esse mesmo time, sem o Edmundo e o Evaí, com Donizete e Luizão. fazendo gol, porra, 5 gols por jogo. Não vai ter protagonismo nunca. E depois, no Flamengo já é o contrário. Aí nesse time de 2011 também. Ele até podia dividir, mas, pô, Alec Gol fazia gol todo jogo. Diego Souza jogando muito, um craque. Porra, Éder Luiz, uma bala. Uma bala. Dedé, Dedé, o ídolo da torcida. Fernando Praz pegando até tudo. pensamento. Pô, você surgindo. O Alain, o Anderson Martins jogou muito Ele nunca também. teve protagonismo. Depois veio o Juninho. Aí depois veio o Juninho. Pô, é uma entidade do Vasco. Top, né? top. No Flamengo não, cara. No Flamengo era ele. Era Era ele? 10, fazia gol, era 10, não era, sabe? Então, assim, pra mim, quando ele mais apareceu, pra mim foi no Flamengo. Jogou muito. E foi convocado, campeão da Foi. Copa América, convocado, né, em 2005. Também jogou muita bola. Pra mim, jogou muita bola. Quem era a melhor resenha dessa galera de 2011? Quem era assim, a melhor resenha? Conta uma resenha. Dedé era... Traz uma resenha dele. Dedé era demais, cara. Cara, o Dedé, eu e Dedé... olha, eu vou buscar uma resenha que eu posso contar. Não, vou contar do Doglão. Cara, o Doglão, ele era um zagueiro, né? Douglas. Que ele tinha vergonha de tomar banho. A gente entrava pra tomar banho, todo mundo aqui e tal. Aí chegava pra tomar banho, a gente botava a toalha. Aí o Doglão virava de costa. Aí eu falei, caraca, Dedé, o Doglão, porra, a gente quer, porra, a gente conhece de todo mundo aqui, quero conhecer o do Doglão. Aí o Dedé, a gente armou. Quando o Doglão jogou a toalha, eu falei, Dedé, pega a toalha dele e corre. Aí que eu vou falar pra ele, Doglão, vira aí que a gente quer ver, não sei o quê. Cara, mas o Doglão pegou uma raiva minha e do Dedé esse dia. Eu vou pegar vocês, não sei o quê, mas virado, não virado. A gente vira, Doglão, mostra. Aí a gente criou até uma música, Doglão, morre do Madeirão. Cara, o Doglão ficou com uma raiva, ficou um mês sem falar comigo. Aí depois, hoje a gente é amigo do Doglão, pai de família, obviamente. Jogamos junto no Avaí. A primeira coisa que ele chega no Avaí, eu falo assim, e aí, vai mostrar uma dor? Pô, tu não evoluiu ainda, 33 anos. Mas é legal, assim, aí ele ficou gritando, Adão! O Adão era o roupeiro, né? Traz a minha toalha, gente. Adão, não traz não, deixa ele mostrar. Aí de tanto ele gritar, tipo, tá bom, Adão, leva lá, ele não mostrou. Aí criamos uma música. Aí uma vez, a gente viajando pra jogar no Uruguai contra o Nacional... A gente no avião, Doglão, o avião inteiro, mostra o Madeirão, Doglão, mostra... Nossa Senhora. Doglão desceu do avião, eu não vou parar de falar com vocês dois. Eu e o Dedé, eu falei, a culpa é dele, ó, porque o Dedé era grande, o Doglão era grande, os caras me pegam. Também tinha que saber onde ia. Mas era uma das resenhas que a gente tinha dentro do vestiário, que talvez o torcedor não entenda, mas que fazia também a unidade. A gente se unia muito dentro do vestiário. O maior deles... Chegou depois, por acaso, nessa época não estava, volta depois, mas não estava nesse time, que já veio aqui, Carlos é o cara que deu mais audiência em vídeo, Carlos Alberto. Esse tem resenha com ele. Resenha, que esse aí é um... Isso tem resenha. Cara, esse aí uma vez eu contei até no... Acho que eu contei no Charla ou não. Uma vez eu estava no La Plancha, era ali no mercado produtor ali, que tinha de peixe ali. Eu sei onde é. E aí eu estava sentado com os meus amigos, tinha acabado o jogo, e aí eu queria jantar, fui com os meus amigos jantar. A gente está sentado assim, cara, e esse cara passa com segurança dele, mas aí com o carro todo preto, né? Todo filmado assim, e aí com a arma para fora. E a gente estava dentro do restaurante, cara, a gente se jogou no chão, né? Cara, tiroteio, não sei o quê. Se jogou no chão. Quando se jogou no chão, saiu o Carlos Alberto do carro. Tá com medo, Basta? Eu falei, não, Carlos Alberto, você não mora em Miami, não, meu amigo, você mora no Rio de Janeiro. Você tá ficando maluco? Tu sai com uma arma aqui, tem alguém com uma arma aqui dentro, é tiroteio. Mas se jogou no chão, eu falei, não, vou ficar aqui, peito aberto. Aí ele foi, sentou do nosso lado e tal. Cara, tu acredita que no dia seguinte ele ia se apresentar no Botafogo? Botafogo. Ficamos ali, sei lá, até 2, 3 horas da manhã, e depois ele foi no dia seguinte, né, apresentou à tarde no Botafogo. Pra tu ver a inconsequência desse cara, mas esse cara é de um coração. É de um coração, assim, tremendo. Ele teve aqui, ali tem aquele Bob's ali. Uhum. Ele veio, ele parou ali pra comer.
Cara, umas 5 crianças colaram nele ali. Aí tio, acho que reconheceram ele. Ele pagou lanche pra Pra mulher. todo mundo. Atrasou a gravação porque ele ficou ali pagando lanche. Ele pagou lanche para umas 5 crianças ali. Ele é de um coração tremendo, assim. Carlos Alberto é... Mas tem mais resenha dele. Tem muita. Lembra resenha. mais uma aí? Tem a do... Na parada da Copa, que eu chego em 2010, o PC vai entregar... Ele pede cerveja e não podia cerveja no quarto, né? Mas só que ele não pedia cerveja no hotel, que a gente estava lá em Mangaratiba. Ele pedia cerveja pro o cara que cuidava do barco do Sheik. E aí o cara vinha com isopor, entrava pelo jardim e entrava no quarto dele. Mas só que chegou uma hora que deu fome, né? Deu fome, ele pediu. Comida podia pedir, mas bebida não. Aí pediu camarão. Aí o PC lá no restaurante, camarão pra onde? Não, lá pro quarto do Carlos Alberto. Aí ele prepara, pode preparar. Quando ele entra no quarto. Abre a porta, tô o PC entregando aqui. Tá aqui o camarão de vocês. Aí ele olha, que isso? Aí o PC entra, deixa o camarão. Pô, eu combinei com vocês. Pô, mas era só uma cervejinha, mas não era só cerveja, tinha cigarro, não sei o quê. Aí ele, não, é só uma cervejinha. Eu tinha acabado de chegar, eu falei, meu Deus do céu. Porra, 20 anos, cara. Acabei de chegar. Aí o Carlos Alberto, não, pode ficar tranquilo que eu vou assumir isso, não sei o quê. Aí o PC era um cara viril, assim, sabe? Aí o PC chamou ele no outro dia, Carlos Alberto, combinado, não sai cara, não sei o quê. E eles viviam igual gato e rato. Brigavam, mas estavam sempre se amando. Brigavam, estavam sempre se amando. E essa é mais uma resenha do Carlos Alberto. Carlos Alberto é um cara que tem várias dele. Dentro do vestiário, por exemplo, a gente entrava na sauna. Quando entrava na sauna, ele ficava rindo. Carlos Alberto, não, pediu um negócio pra gente. Aí, do nada, chegava um cooler. Dentro da sauna. Abriu o cooler cheio de cerveja. Carlos Alberto, tá ficando maluco? Não, cara. Aqui a gente já bebe e já joga pra fora. Dentro da sauna. Olha que doença. Carlos Alberto, ele é cheio, tá? Se parar com os caras que jogaram com ele, ele vai ter milhares de resenha dele. Cara, tem uma história que ele contou uma vez... Eu não sei onde foi, cara. Tem muitos anos que ele... Tu tava na época Tu chegou a pegar o Felipe Coutinho ou não? Não peguei Coutinho. Ah, então tu não tá. Ele conta que teve uma vez que estavam num treino e aí o PC não deu colete pro Felipe Coutinho e virou pra alguém do lado e falou assim, esse menino não vai dar em nada, não. Eu não tenho... Não, aí... E ele contou isso, assim, não sei se ele tinha alguma piniba com o PC, mas ele falou assim, dando uma cornetada no PC, né? Porque, segundo ele, o PC disse que o Felipe Coutinho não ia lugar nenhum. Sendo que isso era um auge, assim, que o Felipe Coutinho, sei lá, tá vindo pra Copa 2018 como... Que nos primeiros jogos dali o Felipe Coutinho jogou até mais do que o Neymar, né? Jogou pra 2018 caramba. jogou muito. Fenômeno. Foi a grande referência da nossa seleção em 2018. Aí ele falou que, segundo o PC, o cara não ia dar em nada. Aí não... Isso aí eu não posso falar que eu não vivi. Mas o que o Felipe Coutinho jogou na carreira dele, pô, brincadeira. Quem mais era resenha ali naquela época? Ali em 2011, o Éder era resenha, mas era uma resenha diferente, né? O Éder mineirinho, assim, né? Felipe era muita resenha. O Praz também, mandar um abraço para ele também, aguentava a gente. Porque o Praz já era parte dos experientes. O Ramon também era muita resenha. Era um grupo que se gostava muito, assim. Eu percebi. Era um grupo que se gostava muito. A gente... se gostavam mesmo. Vitor Ramos era um cara, meu Deus do céu, Vitor Ramos, cara. O Vitor Ramos que namorou a Nicole Balls. Nicole Balls. Pô, aquilo foi uma manchete, cara. E aí chegou uma vez dentro do vestiário, aí o Vitor Ramos, tem um negócio pra te contar. Eu falei, pô, conta aí. E eu adorava a resenha, né? Conta. Fiz uma tatuagem. Eu falei, Aí ele, Aí ele mostrou. Escrito que eu falei, que isso, Vitor? Eu vou casar, vou ter filho. Eu falei, que isso? Aí eu não aguentei, eu falei, cara, não sei se eu conto pro Diego. Aí o Diego já viu que eu tava na resenha com ele, né, Diego Souza. Aí eu sentei no meu armário, o Diego veio. Eu falei, não vou contar nada, hein? Ele veio e o que aconteceu que você tava rindo lá? Eu falei, não, cara, o cara fez uma tatuagem. Ele falou, tatuagem? Ele, Qual é o nome que estava escrito? Nicole Balls. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza, aí a gente subiu. Aí a gente subiu para o bobinho, né? Que a gente gostava de chegar cedo para fazer o bobinho antes do treino e a gente já entrava ali animado no treino e era o combustível nosso no treinamento. E aí, quando a gente subiu o bobinho,
o Vitor sempre demorava a entrar no bobinho. Aí eu contei pro Dedé também, aí... Só Beleza, bandido, aí tem né? a música. Do Leme ao Baus, do Leme ao Baus, não há nada igual no mundo. Aí o Vitor Ramos começou a olhar pra mim. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falava pra ele. Aí ele, pô, tu é falso, tu é traíra. Eu falei, eu não, cara. Tu mostrou tatuagem. Vou mandar a resenha Vitor Ramos também, engraçadíssimo. Pô, que maneiro, Eu cara. lembro disso, cara. Virou manchete, pô, tudo que é pó de esporte de fofoca. Não, e teve uma vez que eu entrei eu fui no Outback, comer com os meus amigos e tal. E aí chegava, eles iam no restaurante, eles iam em São Januário e não cumprimentavam o Vitor Ramos. Aí, quando eu cheguei no restaurante, chegou o Vitor Ramos com a Nicole. Aí eu olho pra trás, tá os caras tudo numa fila pra cumprimentar o Vitor Ramos. Eu falei assim, vocês não queriam cumprimentar o Vitor Ramos, não, né? Vocês queriam cumprimentar a Nicole. Aí, claro! E aí, na época, a Nicole tava bem, assim, paniquete, Bem não até sei hoje, o quê. aliás, né? É, Os muito dois- bonita, tá bem né? até hoje. Aí, paniquete, não sei o quê. Aí, cumprimentava o Vitor Ramos e dava 2 beijinhos na Nicole. Eu falei, vocês são traíras, são tudo falso. Porque eu chegar lá em São Januário, vocês não cumprimentam o cara. Uma das resenhas. Vitor Ramos também era um cara... engraçado de resenha. Nosso time era todo. Alexandro tem a resenha dele em São Januário, quando a gente chega quando a gente chega da Copa do Brasil para fazer a festa e Sem tal. querer te cortar, eu acho esse cara um jogador muito subestimado. Alexandro, né? Pra caralho, Ah, fazia gol pra cacete, Ele é campeão em cara. todos os times. Em todos os times, de tudo, gol tudo. Eu acho também. É um Ele cara. não mora no Rio, não, né? Ele mora em São Paulo. Eu Bauru. acho ele muito subestimado, cara. É um cara. Ninguém fala dele. Ele é campeão da Libertadores. Sim, ele No ganhou- Inter. No Inter. E no Atlético Mineiro. Exatamente. E é um dos exatamente. poucos que ganhou junto com o irmão, tá? Ele ganhou com o muito Richarlison. título, ganhou tudo. E aí a gente acaba de chegar em São Januário. Aí vamos lá comemorar com a torcida, mostrar o troféu e tal. Aí chega um momento que a gente sobe na grade. Ali hoje é vidro, mas era grade, né? Sim, a gente sim, subiu sim. na grade. Aí o Elton se jogou. Pá, no meio da torcida. Aí o Alexandre foi. A torcida tava aqui. Vem, vem, vem. Aí quando o Alexandre se jogou, a torcida abriu. Ele, pô, bateu, sangrando. Aí eu ia me jogar também. Aí eu tô vendo alguém me puxando assim. Aí eu olho pra trás, tá meu pai. Meu pai, não vai não. Eu falei, mas por quê? Olha o Alexandre sanguentado. Eu falei, ih, vou voltar. Aí o que eu voltei, aí ele chegou no vestiário, Alexandre, por que tu não se jogou? Eu falei, tu tá sangrando, eu não tô não. Aí eu falei. E uma das resenhas que aconteceu também. Aí foram pro meio da torcida. Aquele dia foi maneiro pra caramba. né? Foi muito legal. Vem cá, cara, tem uma história, eu não gosto de repetir corte que já foi em outro programa, não, mas, pô, nego, falei que você vinha aqui, nego pediu pra tu contar. Como é que é a musiquinha pro Rodrigo Caetano? Ah. Ricardo Gomes eu nunca vi, Cristóvão eu nunca ouvi falar, o Pica era o Caetano, que dava aula de jogar. Cara, Caetano só olhava pra mim. Cara, isso aí era muito engraçado. Pô, que Ricardo Gomes jogou Copa do Mundo. Ricardo jogou Copa do Mundo. Como é que tu nunca viu? Não, Cristóvão tá jogou bem muita também, bola, jogou bem, muita jogou bola. bem. Anos 80, E aí, mas a gente tinha um ambiente tão bom que o diretor executivo do nosso time, a gente confiava muito nele. Apesar do o Vasco estava vivendo um momento financeiro muito ruim, a gente confiava que ele ia arrumar a solução e ele arrumava a solução. Por isso que o Rodrigo é tão respeitado por esses jogadores que lá estavam. Onde tá, né, cara? Muito E ele competente, né? conseguia manter um ambiente controlado, organizado, mas ele mantinha um ambiente tranquilo de se trabalhar. Ele tirava toda a pressão dos atletas e da comissão técnica e trazia para ele, mesmo tendo todos esses problemas. E aí o ambiente ele é feito, eu acho, o futebol, o ambiente ele é feito por todos que vivem dentro do ambiente, obviamente. Que externamente o externo você não controla, o interno sim. Ainda mais dentro de um clube como o Vasco que vive em pressão, né? Se você não conseguir tirar essa pressão, e era isso que o Rodrigo fazia. Muitas das vezes sem dinheiro. Ele fez um time sem dinheiro. Hoje é muito fácil você fazer time aí, arrecadando, sei lá, 600, 700 milhões por ano. Ele fez um time competitivo que brigou por todas as competições de 2011 a 2012 sem dinheiro. Não, assim, os clubes onde ele passou, cara, ele fez bons trabalhos. Né?
Foi campeão no Fluminense. No Flamengo, Logo em seguida, em 2012, ele foi campeão brasileiro no Fluminense. Uma casa, ele fez bons trabalhos. Fez bom trabalho. E por isso que hoje ele está na seleção brasileira. E eu, assim, é um cara que eu gosto, que eu confio e que eu agradeço a vida toda por ter me trazido para o Vasco. Mas que eu estou torcendo muito, além dos jogadores, mas ele também para trazer essa Copa do Mundo para a gente. Vanderlei Luxemburgo. Que pessoa fenomenal. Martiga Aqui, Marcos Júnior. mas ele mora em São Paulo. Ele... O que é o Martiga? Afinal, É mastiga a bola, traz ela, fica com ela. Ele falava isso pro Marcos Júnior. Mas só que o Vanderlei, o jeito dele, né? Carioca pra caramba e tal, fala goleirão. Porra, mas ele é um cara que conhecia muito do jogo. Por isso que eu falo, tem treinadores da antiga que tinham que continuar no futebol. Filipão, Vanderlei, o próprio Emerson Leão, o próprio o Oswaldo, treinadores que viveram uma época muito boa, tá, de 90, de 2000, que conhecem muito do futebol. O futebol mudou, mas tem muita coisa que o futebol ainda é o mesmo. Eles podem estar num cargo executivo. E aí, ou então diretor técnico, Abel Braga. Exatamente. Esses caras que conquistaram. Eles têm muito a contribuir, cara. E tem muito a contribuir a esses novos treinadores que estão chegando. Com a gestão do clube, com o elenco. E aí, o Vanderlei, em 2019, ele chega num Vasco, terra arrasada. Terra arrasada, sem dinheiro, sem salário, sem convicção nenhuma nas contratações, o Vasco, né? Apontado pro Shell. E aí ele chega, internamente ele consegue organizar alguma coisa, consegue dar confiança aos jogadores, a gente sai da zona do rebaixamento, a gente faz uma sequência de vitórias, ele traz de volta o brilho do vascaíno, essa interação torcida-campo. Pô, a gente termina o ano de 2019 no Maracanã com 70 mil pessoas, e a gente só tinha conquistado uma vaga na Sul-Americana. Pô, ele conseguiu criar essa sinergia entre torcida e jogador. E o Vanderlei com o trabalho dele. Aí tem o 4x4, que foi o Flamengo de 2000. Você tava? Eu tava no 4x4, mas tava no banco. Tá. Não tava jogando, não. Que pra mim ele leu o jogo antes do que ia acontecer. E aí no treino, foi nesse treino aí que ele virou pro Marcos Júnior e falou: Martiga ela, Marcos Júnior! Porra! Caralho, quando a bola vem em você, martiga, caralho! Eu falei, como é que... Aí tocaram a bola nele, ele é assim, ele dominou a bola. Que isso, professor Felipe? Tomar no cu, caralho! Porra, toda hora! Ele é um cara que... ele conseguia tirar o melhor do jogador e dar confiança, mas de um jeito diferente. Do jeito dele. O jeito dele. Foi um cara que marcou a época aí. Se você perguntar isso para os jogadores do Cruzeiro em 2003, vai falar que ele foi o melhor treinador que ele teve. Para mim, o Corinthians, lá de 99, 98, Vanderlei foi dos talvez melhores. Eu coloque o principal que eu vi, o Tele, deve ter um pouco de memória afetiva, talvez, por causa das Copas e tal. Não sou São Paulino. Mas do Tele para cá, cara, o Luxemburgo foi o cara... E todo mundo que jogou com ele fala, né? Inclusive, todo mundo que jogou com ele, com o Filipão, que até foi campeão do mundo com o Filipão, fala que ele foi o melhor treinador que... O Filipão também eu peguei no Grêmio já, depois do 7x1. Tem alguma história com ele? E aí, o Filipão é um cara que chegou no Grêmio e já me deu uma moral, assim. Que ele queria me levar pro Palmeiras em 2012, 2012. Ele foi campeão da Copa do Brasil no Palmeiras. Foi. E aí, quando ele chega no Grêmio, em 2014... Bem que tu não foi, né? Que o Palmeiras caiu. O Palmeiras caiu. Quando ele chega no Grêmio, em 2014, é logo após o 7x1. E o torcedor recebeu ele muito bem. Ele é um grande ídolo da torcida do Grêmio, até pelos títulos conquistados. Mas ele precisava desse carinho. Pô, imagina, o cara é o último campeão. Último penta. Ele foi pentacampeão, é o último treinador campeão do mundo. E mesmo assim quer continuar trabalhando depois de um 7x1. E ele... é um treinador que conhece muito do jogo, assim, o treinamento dele, o jeito que ele trata o dia a dia, o jeito que ele trata os jogadores, o jeito que ele respeita a instituição, o clube onde ele está trabalhando. E foi isso que ele acabou resgatando ali também em 2014 no Grêmio. Logo em seguida ele sai, em 2015, né, vai para a China. Mas ele conseguiu resgatar a carreira dele. Logo depois é campeão brasileiro pelo Palmeiras, em 2018.
E depois de um momento bem complicado que o futebol brasileiro viveu depois daquele 7-1. E ele me tinha como um homem de confiança, assim. Conversava bastante comigo, era um cara que me orientou bastante também. Eu tenho muito carinho pelo Filipão, pelo que ele mudou minha carreira Qual também. foram os 3 melhores jogadores que você atuou do lado? Felipe, Aimar e Di Maria. Felipe, Aimar. Você consegue montar o melhor time que você jogou? Consigo. Consegue? Consigo. Goleiro Cássio, do Corinthians. Lateral direito Fagner, tanto no Corinthians quanto no Vasco. Dedé. Anderson Martins. Ramon, lateral esquerdo. Primeiro volante, Javi Garcia. Jogava muita bola no espanhol. Depois jogou no Manchester City. Ramírez. Segundo volante. Felipe. Aimar. Di Maria e Jô. Jô viveu um grande momento em 2017. Esse é o time. Felipe. Obrigado. Cara, obrigado, agradecer. O papo foi bom, né? Foi muito marcar bom. um segundo aí. Bora. A gente tem mais história para contar, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. É bom que, assim, termina no auge. É tipo o Pelé, para no auge, assim, mas acabou, aí o cara volta. É verdade, verdade. Fica arrastando ali, parando no auge. Cara, queria agradecer, adorei o papo mesmo. A gente está aqui para marcar um tempo e falamos de futebol, carreira, enfim, muito legal saber coisas da tua vida, como a terapia. Assim, deu para perceber o carinho, a identificação, o amor que você está tendo com essa carreira, com a carreira de comentarista, quando você está aprendendo, você está estudando, você está se identificando, você está gostando. A gente vê esse brilho no teu olhar. Muito legal bater esse papo com você. Eu não te vi há algum tempo. Então, cara, se quiser deixar ali um recado para o pessoal te seguir nas tuas redes, te acompanhar, manda tua escala. Tu vai estar hoje... Não, hoje eu estou de folga. O programa Vauá, não sei quando é que o programa Vauá. Estamos gravando hoje dia 18. Isso, 18. 18 de novembro. Mas o programa deve ao ar nos próximos dias. Não vai ter delay, não. Não perguntei do Jogo do Brasil por causa disso. O Jogo do Brasil joga hoje, né? Joga hoje. Joga hoje. Então nem perguntei do Brasil. Mas tu acredita no Neymar? Muito. Muito? Acredito muito. E eu acho que é o ponto de diferença da nossa seleção. Tu acha que ele pode voltar e... Pode voltar. Ele tem que voltar. Ele tem que estar na Copa. E o camisa 9? Eu gosto muito de João Pedro. Mas o Matheus Cunha também pode ser esse 9 móvel aí que a seleção brasileira gosta e quer, né? O Ancelotti, né? Ele tá usando e tá jogando bem, Matheus Cunha. Se o Pedro se recuperar, tem chance? Pô, o Pedro, pra mim, é o melhor 9 do futebol brasileiro. É o 9 matador, que a gente não tem mais, né? É o 9 que faz o gol, né? Que precisa botar a bola pra dentro, é o Pedro. Tô despedindo aqui. Deixa aí suas redes pro pessoal te seguir, te acompanhar. f.baixa06, todas as redes sociais aí, f.baixa06. Segue nós lá e me dá moral também quando eu estiver na Sport TV, né? Então, agradecendo aqui, Felipe, esse craque do futebol, agora da comunicação, né? Liga lá na Sport TV, tá lá comentando, dando um show de carisma, muita competência falando, a didática boa, oratório, uma fluidez muito boa, parabéns, estou falando aqui de coração de verdade mesmo. Obrigado, mano. Vou chamar a Vanessa Rich, já está formando todo mundo, né? Formou um montão de gente aí. Tá formando todo mundo, né? Ela pode ter certificado de clube formador. Né? Clube formador. Vou convidá-la para vir. Se pegar aqui. 5% dos jogadores que ela já formou e vendido, vai ficar milionária, hein, Vanessa? Não deixe de seguir aqui o Só Resenha, tá? Pô, gostou desse conteúdo, gostou desse programa? Pega esse conteúdo, compartilha com todo mundo, principalmente o torcedor do Vasco, não. O torcedor do Vasco, sim, porque o Felipe jogou no Vasco, falou muito de Vasco, mas com todo mundo que gosta de futebol. Não deixe de seguir aqui o nosso Instagram, que é o Só Resenha Podcast, e o nosso TikTok, que é o Podcast Só Resenha, que lá eu boto muitos cortes, você tem uma noção de como está o programa. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa. Sou jornalista, tem que falar certo. Assiste ao programa na íntegra. Antes de me despedir, falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Apoiam a gente aqui. O Planet Forneria, @Planet a sua melhor experiência gastronômica, segundo Nina Vilardi. Ela falou que vai cobrar royalty. Um orgasmo gastronômico, mas é para você que mora Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. Você usa lá o cupom Só Resenha 10, você tem 10%
de desconto na Planet Foneria. Felipe Bastos vai ver o Jogo do Brasil hoje comendo a dele, porque ele vai ganhar. Vou passar aqui o telefone para ele pedir a dele. Só resenha 10, você tem 10% de desconto na pizza da Planet Foneria, que tem a massa de longa fermentação, como eu falei, 72 horas descansadinha para ganhar jogo. Né? Ingrediente de primeira, catupiry de verdade, Nutella de verdade, pizza de filé mignon mesmo. Cara, tem uma pizza paulista, tu mora em São Paulo. Tem uma calabresa paulista que não tem queijo. Paulista mesmo, né? Cara, com molho de tomate, assim, pô, maravilhosa. E o motoboy entrega na porta da sua casa. Então, @Planet Foneria e o cupom é só resenha 10 para você ter 10% de desconto. Esse foi mais um Só Resenha Podcast com um craque aqui, Felipe Bastos. Obrigado. Agradecer de novo. Obrigado por ter vindo aqui. Até o próximo episódio. Fui!